Você acha possível para alguém que está completamente alcoolizado se segurar da varanda do 14º andar de um apartamento? Foi isso que Varina Wright fez na noite de 8 de agosto de 2014, quando decidiu sair com o atraente jovem Gable Tost, sem saber que não teria aquele doce encontro que todas as garotas têm em mente, mas sim a levaria à sua própria morte de uma maneira angustiante e trágica. A história de Varina Wright é uma história trágica de um encontro, então vamos ver como um assassino escapou impune, apesar das evidências convincentes contra ele. Varina Wright nasceu em 1988 de um casal filipino, Mary Elizabeth e Warren, mas quando ela completou 1 ano, sua família decidiu se mudar para a Nova Zelândia. Varina foi descrita como carinhosa, leal e muito divertida por sua família e amigos. Ela era uma fotógrafa incrível e uma amante dos animais e estava obcecada em divulgar seus cuidados com os animais. Varina era aventureira e adorava explorar novos lugares e logo teve a chance de fazer exatamente isso. Em 29 de julho de 2014, Varina voou para Gold Coast, na Austrália, para participar do casamento de uma amiga. Depois que o casamento acabou, Varina decidiu estender sua viagem por mais 1 semana e meia, pois ainda não havia terminado de explorar a Gold Coast. Varina Wright, de 26 anos, havia acabado de terminar um relacionamento e estava pronta para seguir em frente. Então, durante sua estadia em Surfers Paradise, ela decidiu se inscrever no popular aplicativo de namoro Tinder. Lá ela ficou bastante interessada no atraente homem de 28 anos chamado Gable Tost. Gable Tost não era um cara que Varina Wright normalmente namoraria, mas sua aparência encantadora a lembrava de seu personagem favorito do programa de TV, Sam Winchester. Sem perder tempo, então eles começaram a trocar mensagens de texto. Gable começou sua conversa com um texto sujo. Ele disse a Lorena como ela parecia deliciosa e que ele queria fazer coisas sujas com ela. Marina deveria ter tomado isso como uma bandeira vermelha ali mesmo, mas ela decidiu enviar uma mensagem de volta com uma provocação, perguntando a Gable se aquela frase funcionava com outras garotas também. Eles continuaram a conversar um com o outro quase diariamente e até trocavam seus números. Gable não atendia a nenhum dos critérios que Varina havia estabelecido para um cara do tipo dela. Ela gostava mais de caras inteligentes. Gable, por outro lado, era o completo oposto do que Varina procurava em um cara. Ele cresceu na bela Gold Coast, mas a maior parte de sua infância foi difícil devido à sua ansiedade, especialmente quando sofria bullying na escola. Os anos do ensino médio não foram diferentes para Gable, até que ele descobriu uma saída para todo o estresse e ansiedade: o álcool. Descobriu com apenas alguns drinks que todo o seu constrangimento desaparecia e que não hesitava em falar com outras pessoas. Logo ele fez uma identidade falsa para poder ir a boates, e logo todos os seus colegas começaram a pedir que ele fizesse identidades falsas para eles também. Gable também desenvolveu um novo hobby de malhar e até se inscreveu em um fórum de fitness, onde conheceu vários entusiastas de exercícios. Essa página se tornou seu principal meio de comunicação nos 10 anos seguintes e, em 2014, ele havia postado um total de 5.869 mensagens no formulário. Em 2004, enquanto continuava vendendo identidades falsas para menores de idade, Gable ganhou $30.000 antes de ser preso.
Quando os policiais verificaram seu computador, descobriram seu empreendimento mais recente, falsificação de dinheiro. Ele criou uma cópia exata da nota de $50. No entanto, no tribunal ele foi retratado como um cara socialmente distante que estava mal equipado para lidar com os outros. Gable então cortou todo contato com as pessoas que conhecia e começou a trabalhar na empresa de colocação de carpetes de seu pai. Depois de alguns anos vivendo virtualmente, ele decidiu voltar aos trilhos. E começou a socializar novamente. Mas sua forma de socializar era bem diferente da maioria das pessoas. Gable adorava festas e, mais do que isso, gostava de receber mulheres bonitas para fazer sexo. Ele até comprou seu apartamento no prédio alto de Avalon porque era perto de todos os clubes e bares onde era mais fácil para ele trazer mulheres para sua casa. Gable dormiu com cerca de 270 mulheres diferentes nos 3 anos anteriores. Este não é apenas um número aproximado, os números são precisos, pois Gable manteve o registro completo de todas as mulheres com quem se encontrou e compartilhou cada uma de suas histórias no fórum. Ele foi banido por 3 grandes clubes deste país por causa das denúncias a mulheres feitas em seu nome, mas em 7 de agosto de 2014 ele combinou de se encontrar com Varina Wright e eles pareciam se dar bem no início. Gabo e Marina decidiram se encontrar na Caville Ave. Eles se cumprimentaram e foram para uma cervejaria, mas depois de um curto período de tempo eles deixaram o local e foram direto para uma loja de conveniência onde compraram cerveja e seguiram para o apartamento de Gables. Depois de beber as cervejas, Gable trouxe a vodka que guardava em sua cozinha e os dois começaram a beber e curtir a noite. Durante esse tempo, Gable também iniciou uma gravação de áudio em seu telefone que intitulou de Sessão 24. A gravação do áudio teve um total de 3 horas e 19 minutos. Então Varina bebia cerveja, e o áudio revela que ela ficou incrivelmente bêbada. Suas conversas rapidamente se tornaram bêbadas e incompreensíveis. Apesar de quão bêbada ela estava, Gable ainda deu a ela mais 2 doses de vodka, o que a deixou ainda mais embriagada. Varina estava tão bêbada que ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela começou a perguntar onde estava seu telefone, e que ela não conseguia encontrá-lo e então culpou Gable por roubá-lo. Também durante isso, ela continuou batendo em Gable. Primeiro foi uma brincadeira de luta, mas depois ela começou a jogar pedrinhas ornamentais nele. Gable não aguentou mais e estourou. Varina lutou para falar e se mover no Gable a derrubou no chão, e era óbvio que ela estava com o rosto caído pelo som de sua voz. What? Got something to say? Say it. Say it. What? I'm the one who's injured. You don't have a goddamn scratch on you. Ela até concordou em ir embora, mas Gable continuou a segurá-la e falou assustadoramente com ela. I'm gonna let you go. I'm gonna walk you out of this apartment. Just the way you are. You're not gonna collect any belongings or anything, you're just gonna walk out. And I'm gonna slam the door on you. You understand? If you try to pull anything, I'll knock you out. I'll knock you out. Do you understand? Do you understand? Do you understand?
Come on, get up. Get up. Get up. Okay. Varina foi então estrangulada por 78 segundos por Gable. Depois que ela se desculpou e ficou assustada, ela tentou se libertar agarrando a braçadeira de metal do telescópio Gablet, mas ela estava indefesa e desnorteada devido ao seu estrangulamento. Gable então disse a ela para soltar o grampo. De acordo com a polícia, às 2h19 da manhã, na gravação, Gable parece extremamente zangado e é neste momento que ele destrancou a porta da varanda, levando Marina para fora. Who the do you think you are? No! You're trying to kill me, huh? No! Why'd you try to hit me with that? No! Huh? No! Era como se ele estivesse ameaçando Varina de jogar ela da sacada pela maneira como ela gritava a palavra não e implorava para que ele a deixasse ir para casa. Mostra como ela estava absolutamente apavorada. Ela gritou a palavra não um total de 31 vezes. O especialista em linguagem corporal designado para a investigação disse que todos os seus gritos eram agonizantes e isso era óbvio. Ela estava realmente apavorada por sua vida. Gabrielle Widener, que morava no andar logo abaixo de Gable, ouviu os gritos de uma mulher assustada depois da meia-noite, por volta das 2 horas. Ela tinha ouvido algo semelhante 2 meses antes vindo do apartamento de Gable, mas desta vez antes que ela pudesse reagir ao ver a mulher pendurada ela escorregou e caiu. Este caso teve ainda mais testemunhas oculares que explicaram como Varina estavam balançando seus pés. Eles disseram que ela continuou dizendo que queria ir para casa, também gritando a palavra não repetidamente várias vezes. Eles também explicam como ela estava agarrada e pendurada. Uma foto até circulou da cena de Varina pendurada na sacada. Mas a foto foi considerada incorreta pelas testemunhas oculares porque, de acordo com a foto, Marina estava balançando com os pés em direção ao prédio, enquanto na realidade ela estava de costas para o prédio. Gable viu Varina desaparecer da varanda. Ele não chamou ninguém para pedir ajuda, nem mesmo uma ambulância. Ele nem olhou por cima da varanda, pois sabia que se o fizesse, isso o tornaria responsável pelo que havia acontecido. Ele não ligou imediatamente para o advogado e saiu do apartamento. Ele vagou pelas ruas por um tempo e então decidiu ir a uma loja e pedir uma fatia de pizza. Foi quando ele ligou para o pai e explicou tudo para ele, dizendo que não era culpa dele, ele não tinha intenção de fazer tal coisa. Seu pai então foi buscá-lo e o levou para a casa da família. Mas definitivamente sabemos que o caso estava em todos os noticiários, o nome de Gable estava na língua de todos os repórteres. Todos eles investigaram seu passado, seus relatórios psiquiátricos e todas as suas contas de mídia social. Segundo a opinião pública, Gable foi declarado culpado porque não demonstrou interesse no momento em que Marina caiu de sua sacada. Em vez disso, ele simplesmente fugiu do local. Durante o julgamento, a defesa argumentou que Gable não era um assassino, pois suas ações não o tornavam um. Eles alegaram que o áudio provou que Gable não estava diante de Varina no momento em que ela caiu da sacada. Os promotores, por outro lado, argumentaram que as ameaças de Gable forçam Varina a pular da varanda porque ela não tinha outra saída. Gable foi considerado inocente de matar Varina.
De outubro de 2016 até aqui, a decisão é traçada com aplausos e críticas. E você, qual sua opinião sobre esse caso? Gabel foi culpado ou não pela morte de Varina? Se não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder mais casos. Até mais!